Em 2021, o Brasil chegou a ocupar a 5ª posição mundial no número de ataques de sequestro de dados. Em 2020, ocorreram 41 bilhões de tentativas desse tipo na América Latina, 20% delas no Brasil. Os números foram levantados pelo Tribunal de Contas da União no ano passado. O TCU avaliou se as organizações federais implementaram controles de segurança da informação e de segurança cibernética em seus sistemas. Blindar os dados governamentais em um mundo cada vez mais digital deve ser tratado como prioridade. Mas como garantir a segurança digital desses dados? É sobre este assunto que eu converso agora com Renato Braga. Ele é diretor de avaliação de segurança da informação do TCU. Renato, obrigado por vir participar aqui do Cidadania, trazendo um assunto que é muito relevante, que está sendo cada vez mais discutido, mas eu já vou começar te perguntando por que isso deve ser considerado importante para quem está assistindo a gente agora, em casa. Para todos nós, Hermes, segurança da informação é uma coisa importante. Se você tem uma conta bancária, você está utilizando serviços digitais. Se você se relaciona com o governo federal, buscando a emissão de um passaporte, por exemplo, ou com o seu governo do estado, por exemplo, tratando da quitação de uma multa, você está utilizando serviços digitais. Todos os serviços digitais estão sujeitos a ataques cibernéticos. Então, cada um de vocês, brasileiros, tem um celular hoje na mão que carrega sistemas de informação. Aqui dentro do meu celular, inclusive, Hermes, pode ter um atacante instalado. E isso é uma coisa para me preocupar, porque os meus dados pessoais estão aqui e ele pode levar esses dados e fazer coisas que vão prejudicar a minha vida em várias dimensões. Agora a gente imagina isso na esfera que vocês conseguiram pesquisar, que é na esfera governamental, ou seja, os órgãos de governo, como o Ministério da Educação, por exemplo, o Ministério da Saúde, sofrerem esse tipo de ataque. A gente está protegido no Brasil? Bom, o trabalho que o TCU fez se calcula em avaliar os controles, as medidas de proteção que esses órgãos do governo implementam, né? Então, 400 organizações foram pesquisadas dos 3 poderes e o TCU ele utiliza um modelo internacional para fazer essa avaliação de coisas que devem ser feitas. Então, se eu quero me proteger, uma das coisas que eu preciso saber é o hardware que eu tenho na minha organização, o software. Se eu quero me proteger bem, eu preciso saber se os softwares que eu estou usando, se eles têm defeito. Então, se eu uso um Windows e a Microsoft descobre um defeito, ela cria a correção para esse defeito e divulga, e eu tenho que chegar a instalar isso na minha organização. Esses são alguns exemplos de medidas que nós pesquisamos. Tem uma outra muito importante também, diz respeito à conscientização do usuário, que é uma peça fundamental. As organizações elas têm que ensinar para os usuários como lidar com os sistemas de informação. Então, a pesquisa que o TCU fez abarcou essas 400 organizações em algumas dimensões e os resultados apresentaram-se no relatório, né, vamos dizer assim, de maneira um pouco preocupante. Quais foram os que mais te chamaram a atenção desses dados preocupantes? Bom, eu diria para você, assim, no global, né, nós temos que 3 em cada 4 das organizações pesquisadas não implementa sequer metade das medidas básicas de proteção dessas que foram pesquisadas. Esse é um cenário que mostra que as organizações elas estariam com um risco de serem atacadas maior do que o aceitável. Vamos, para quem está em casa, ter uma ideia. A pessoa, segurança digital parece uma coisa distante. Vamos fazer uma metáfora. Vamos lá, vamos comentar sobre esse ataque que você mencionou no início, de sequestro de dados, é conhecido como ransomware, né? Como é que esse ataque funciona? Primeiro eu vou falar numa organização. Então, o atacante, e é assim que a gente chama no mundo da segurança cibernética, o atacante, ele procura uma porta para entrar. No meio digital, é aquele e-mail malicioso que o usuário desavisado clica e permite com que entre o software malicioso, né, o vírus no computador. Geralmente com alguma informação, sua conta bancária está em risco, né? Sempre vem esse tipo de e-mail. Tem um apelo, tem vários tipos de apelo do tipo, olha, chegou a sua restituição do imposto de renda, agora é época de chegar muitos e-mails dessa natureza. Ou então, clique aqui e aprenda a ganhar R$1.000 por mês sem sair de casa, coisas dessa natureza, né? Então, aí com isso, o atacante, ele consegue entrar na organização e bota o pé lá dentro. Isso aí a gente chama de foothold no mundo técnico. No nosso mundo real, isso equivale às portarias do condomínio. Você mora no condomínio? Sim. Eu também moro no condomínio. Então, isso equivale à portaria do condomínio. No meu condomínio tem 2 portarias, uma na frente e uma nos fundos. É como se o atacante conseguisse passar pela primeira barreira de proteção e entrou na área interna do meu condomínio. E aí, a partir daí, o que acontece? Ele descobre que tem 4 blocos, que existem
8 elevadores, que existem 4 escadas. E aí ele vai escolher por onde que ele vai começar a avançar por dentro do condomínio para roubar alguma coisa lá dentro. E o atacante faz a mesma coisa dentro da organização. Ele entra, se instala numa máquina e começa a andar de uma máquina para outra. A passar, isso aí é chamado de movimento lateral. Isso aí significaria o bandido dentro do condomínio andar de um prédio para o outro até ele achar um elevador que não precisasse de um cartão, por exemplo, para ele poder subir. Aí ele entra no elevador e sobe até um determinado andar. Então, nesse momento, o atacante na organização está se movimentando até que ele acha um lugar para onde ele quer passar e entra numa porta. Então, ele chegou na frente do seu apartamento e aí você, confiando que a segurança iria barrar o ladrão lá na frente, confiando que para poder subir no elevador ele precisaria de um cartão, você deixa a porta da sua casa destrancada. E isso é que muitas organizações fazem. Elas confiam na defesa do perímetro em volta e, eventualmente, o atacante já entrou por algum outro local, porque são várias as portas de entrada. Inclusive, às vezes, o atacante está dentro de casa. É um insider, né? E a partir daí o atacante entra dentro da sua casa e a partir daí ele abre a porta do seu quarto, ele pega o seu cofre aberto e vai lá e rouba aquele anel de noivado que a sua avó deixou para você deixar para a sua filha. Né? E dentro da organização, o que o atacante faz? Ele vai navegando de máquina em máquina até que ele acha o anel que a vovó deixou em algum local. Nesse momento ele faz a ação maliciosa, que é criptografar os dados e, a partir daí, começar o processo de extorsão. É quando ele manda uma mensagem para a organização e diz, olha, teus dados estão criptografados e se você quiser eles de volta, você tem que depositar X bitcoins na minha conta. E aí, no Brasil, a gente tem experiências até recentes. Durante a pandemia, um apagão de dados no Ministério da Saúde, por exemplo, não é uma situação distante da gente. Como é que a gente consegue resolver isso? Porque pelo levantamento que foi feito, a gente está um pouquinho atrás, né? A gente não começou a fazer ainda. O Brasil despertou, eu acho, de maneira mais intensa para esse assunto agora no decorrer desse ano. Eu poderia falar isso porque hoje nós tivemos uma audiência pública na parte da manhã, no qual está se discutindo um projeto de lei para a criação de uma política nacional de cibersegurança. E a frase que foi mais falada por lá o tempo todo e que o TCU já vem falando há algum tempo nos seus acordos é que a gente está atrasado para isso. A gente precisa organizar o sistema, fortalecer as nossas organizações, todas as organizações, não só as públicas. O TCU auditou 400 organizações públicas, mas esse problema não é nas organizações públicas federais, não é nas 400. Esse problema está em todos os poderes, está em todas as esferas de governo, está em todas as empresas privadas, está, como eu disse no início, no celular de cada cidadão. Então, nós temos que começar um movimento de proteção coletiva e isso tem que ser feito de forma coordenada. Renato, é importante, então, por exemplo, uma coisa que me passou pela cabeça agora, um servidor ou um trabalhador terceirizado ou comissionado que chega no órgão público, ele tem que passar por um treinamento logo, exatamente para evitar essas situações? Além do treinamento inicial, Hermes, ele tem que passar por um treinamento periódico. Esse foi o ponto que mais chamou a atenção a gente naquele trabalho que você me perguntou logo no início do programa. No nosso trabalho, ficou evidenciado que a esmagadora maioria das organizações dessas 400 não tinha programa de conscientização do usuário. Né? Que é o quê? É você ter ações explicando para as pessoas como funcionam esses ataques e para que elas aprendam a se defender. Então, o percentual de organizações públicas que fazia isso era muito baixo. E a educação para a segurança digital, ela é o pilar, vamos dizer assim, de sustentação disso no longo prazo. A gente precisaria de ações de conscientização, de capacitação, não só para o funcionário que entra, mas periodicamente para todo mundo, do ministro de Estado ou do presidente da empresa, até o funcionário que está na recepção, todos da organização, sem exceção. E isso tem que ser feito não só, como eu disse, nas organizações públicas, tem que ser feito em todas as organizações. E mais ainda, vou completar para você, nós temos que inserir isso no nosso sistema de educação. As crianças precisam começar a serem educadas. E a gente não pode educar só as crianças, a gente tem que começar a criar programas para os adultos, porque eu e você, nós não tivemos essa educação lá atrás. E nós precisamos criar programas de educação também para os mais maduros, para os nossos idosos da terceira idade, porque eles também precisam saber se proteger. E a gente falando, né, que a educação é um caminho importante, eu vou te perguntar também sobre a educação dos técnicos, dos profissionais da área de TI, os profissionais da tecnologia da informação. Como é que a gente está nesse sentido no Brasil? Porque esses profissionais estão cada vez mais importantes para a gente poder se defender dos ataques cibernéticos. Isso é uma escassez no Brasil e no mundo. Nós temos números, várias pesquisas apontam para vários milhares, alguns milhões
de postos de trabalho que estariam esperando pessoas para trabalhar na área de tecnologia da informação. No setor público federal, o TCU já fez alguns trabalhos, e esses já são até mais antigos, tá? Datam aí de 2012, 2013, os primeiros, e já teve uns 3 ou 4 trabalhos, se eu não me engano, que o TCU apontou a necessidade de fortalecer os quadros de servidores de tecnologia da informação que trabalham para o setor público federal. Tá? Essas medidas, elas foram, em alguma medida, começaram a ser implementadas, mas não na força necessária, vamos dizer assim. Nós hoje temos nos quadros do setor público uma quantidade bem maior de funcionários, mas não é suficiente. Agora, quando você fala de segurança da informação, o problema se agrava, porque o profissional de segurança da informação, ele leva mais tempo para ser formado. É uma atividade que é mais complexa. Uma pessoa que trabalha na área de TI fazendo sistemas, ela tem que saber programar. Alguém que trabalha na área de infraestrutura tem que saber mexer nos equipamentos de redes. O profissional de segurança da informação, ele tem que saber navegar por todas essas áreas, saber correlacionar o que está acontecendo e, mais ainda, ele tem que ficar antenado, tem que estar ligado em tudo que está acontecendo o tempo todo, porque todo dia surge um ataque novo, todo dia surge uma nova vulnerabilidade. Então, sempre se reciclando, sempre aprimorando o conhecimento para poder debelar esses ataques. Exatamente. É uma formação mais complexa, uma mão de obra muito mais disputada e agora, com essa questão do trabalho remoto, uma mão de obra disputada em nível internacional, no qual nossos profissionais podem estar sendo contratados por empresas de fora do Brasil e a gente está perdendo até mão de obra qualificada com isso. Olha, você está mostrando uma situação que realmente é alarmante, mas que tem saídas. O TCU apontou alguns caminhos a médio, curto e longo prazo. Vamos pensar primeiro a curto prazo. O que é que tem que ser feito agora para a gente proteger as nossas instituições e, em especial, a gente também? Esse trabalho do ano passado apontou alguns caminhos, né? Eu diria que o principal deles temos que ter uma estrutura de coordenação para tocar esse tema à frente no país inteiro, de maneira integrada, pegando o setor público, as 3 esferas, os 3 poderes, pegando a iniciativa privada. Então não pode ser uma resposta fragmentada, tem que ser unificada. Unificada, porque não existe segurança da informação sua, minha, da sua organização ou da minha. Segurança da informação é uma coisa que agora que nós estamos bem saindo de uma pandemia, é uma coisa como se fosse vacina. Tem que ser todo mundo se protegendo para que todo o ecossistema consiga ficar resiliente aos ataques. Por conta daquilo que eu mencionei no início, quando eu expliquei o que era o ransomware. Né? Se nós estamos num país em que algumas organizações são frágeis, essas são as portas de entrada para os atacantes depois poderem se movimentar. Então, nós precisamos fortalecer a todos. Essa foi a principal mensagem que havia naquele acordo. E se eu pudesse combinar com mais uma, isso é para ontem. Nós perdemos muito tempo já nisso. E, como você falou, é para ontem. Mas, assim, a gente consegue, pelo menos, porque o levantamento que foi feito pelo TCU mostra uma situação preocupante. O Brasil é alvo constante, é um dos principais alvos, né, comparado aos demais países do mundo. A gente consegue recuperar isso? A gente consegue resolver isso a contento? Até o fim do ano, por exemplo, até o dia 31 de dezembro de 2023, a gente consegue fortalecer e se sentir mais seguro? Bom, cada organização individualmente tem que trabalhar para se fortalecer. E depois a gente precisa, como a gente comentou antes, um órgão central e uma política de Estado, não de governo. Isso é uma política de Estado, porque esse problema não vai se resolver em 4 anos, em 8 anos. Isso agora é daqui para o resto da vida, né? Então, nós temos que ter uma política de Estado e depois cada uma das organizações se fortalecendo. O que pode ser feito até o final do ano? Como eu disse, hoje pela manhã tivemos uma audiência pública para tratar da solução da coordenação. É um monte de projeto de lei para criar uma política de segurança da informação e um órgão que vai ser o coordenador da execução dessa política. Então, se isso vai se resolver até 30 de dezembro, como você mencionou, isso está nas mãos do formulador da política, que é o Gabinete de Segurança Institucional e a Presidência da República, e do Congresso e do Senado Federal, da Câmara dos Deputados do Senado Federal, que é quem vai aprovar a legislação. As medidas para proteção de cada organização, no setor privado, elas são coordenadas setorialmente. Existem vários fóruns setoriais
que fortalecem isso. Então, o grupo de telecomunicações tem medidas que eles estão adotando para se fortalecer, os grupos que atuam no fornecimento de energia elétrica também. E no governo federal, no Poder Executivo, a Secretaria de Governo Digital está adotando medidas também. Ela publicou agora, no último dia 14 de maio, uma portaria que vai coordenando o movimento de 350 órgãos do Poder Executivo Federal para implementar aqueles controles que a gente falou que eram fragilidades no governo. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz algum alento? Ela mexe positivamente nisso tudo que a gente está falando? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para tratar da proteção dos dados pessoais das pessoas, ela está mais ligada à privacidade. É aquela coisa de acabar com aquilo de você fornecer o seu e-mail quando você está fazendo uma compra para receber a nota fiscal e depois a empresa fica mandando marketing para você sem você ter pedido. Então, ela obriga agora que a empresa tem que te dar o consentimento. Mas ela com relação à segurança... Não tem um espectro que chegue nesse nível. Não, ela fala... Para você ter privacidade, você precisa ter proteção de dados. Mas segurança da informação e cibersegurança é uma coisa muito mais ampla. A gente tem falado muito também a respeito de inteligência artificial e as Big Techs estão investindo muito no desenvolvimento acelerado das inteligências artificiais. Isso vai criar complicadores ainda maiores? Nós fizemos um trabalho, o TCU fez um trabalho que foi apreciado no ano passado sobre inteligência artificial, tá? Ele levantou quem no governo federal está usando, o nível de maturidade. A conclusão foi no final que nós estamos usando pouco ainda, vamos dizer assim, de uma maneira mais simplificada, inteligência artificial. Mas não foi tocado no assunto, não se correlacionou com o assunto de segurança da informação. Vou te perguntar também, a gente está falando bastante, é preocupante tanto para os órgãos como para as pessoas em casa, mas eu queria que você me falasse os piores cenários. Vamos supor, o governo federal e as entidades como um todo não fizeram o dever de casa e a situação continuou nessa leniência que a gente tem hoje. Quais são os piores cenários? O que de pior pode acontecer? Vou fazer não um cenário olhando para o Brasil, porque eu teria que olhar para a situação de cada infraestrutura crítica do Brasil, né? Os piores cenários estão associados à perda das nossas infraestrutura críticas, né? Então, a gente ficar sem energia elétrica, ficar sem telecomunicações, ficar sem o nosso sistema financeiro. Mas se a gente quisesse ver bem, eu recomendaria, vou fazer aqui meio que um merchandising, ver o filme Duro de Matar 4.0. Esse filme ele retrata muito bem o que é um cenário de ataque cibernético complexo, né? No qual lá o bandido, né, vamos dizer assim, ele invade os sistemas do governo dos Estados Unidos e começa a causar caos no trânsito, desvia fluxos de gás natural, explode refinarias, coisas dessa natureza, inviabilizando a vida normal do cidadão, vamos dizer assim. Existe alguma situação que você já tenha percebido, não no Brasil, fora do Brasil, uma situação dessas que a gente possa trazer aqui? De um cybercriminoso, de um hacker, né, como também é o termo que é usado, ter conseguido invadir o sistema de um país, ou de um órgão governamental de um país e trazido prejuízos? No exterior, podemos falar, acho que talvez aqui do Brasil mesmo, né? Acho que um exemplo interessante para a gente ter ideia disso, vamos primeiro falar da iniciativa privada, por exemplo. Um atacante invadiu uma rede de varejos, já invadiu várias, na verdade, mas agora recentemente, no ano passado, invadiu e paralisou uma rede de varejos durante um determinado período. Tá, qual é a consequência disso? Para aquela empresa, ela perdeu alguns milhões de reais de faturamento. Só que não é só o dinheiro que ela perdeu. Alguns milhares de brasileiros deixaram de exercer o seu direito de comprar alguma coisa ali que eles queriam. Pode ser alguma coisa extremamente relevante ou não. Então, esse é um caso assim, de um dano que tem a ver com um órgão privado. Né? No órgão público, eu acho que a gente pode pegar também qualquer órgão de governo. Naquela época do Ministério da Saúde, por exemplo, aqui no Brasil, durante a pandemia, nós tivemos, foi noticiado amplamente, né, as dificuldades que os brasileiros estavam tendo para emitir o cartão de vacinação, que era necessário para fazer viagens internacionais para alguns países. Né? Então, de alguma maneira, isso afetou a vida de milhares de brasileiros também. A gente voltando a falar da questão da formação, e você é um profissional do Tribunal de Contas da União. O TCU, caso a gente
pense na formação adequada de profissionais como um todo e que atuam nos órgãos, né, governamentais, estatais, mas também da população. Existe a possibilidade, por exemplo, de vocês levarem esses conhecimentos e treinarem as escolas de contas dos estados? Existe essa previsão no estudo que vocês fizeram para vocês ministrarem esses cursos e ajudarem os outros órgãos a desenvolverem defesa? Já tem os trabalhos do TCU, eles já têm mudado muito ao longo do tempo. Lá atrás era uma coisa mais fiscalizatória de atos de despesa, de contratos superfaturados, isso continua, não deixou de ocorrer, mas há uma grande vertente de trabalhos no tribunal para ajudar a administração pública a funcionar melhor e, nesse caso, a se proteger. Isso já vem sendo feito, já existe hoje parcerias com os tribunais de contas para atuação no tema de transformação digital. Assim como o TCU vem atuando, ajudando a Secretaria de Governo Digital a impulsionar a transformação digital na esfera federal, o TCU agora já está fazendo ações, ontem foi a primeira reunião, com diversos tribunais de contas para que eles façam as mesmas coisas nos estados, se eles assim entenderem. É a nossa intenção fazer a mesma coisa a partir do próximo ano no tema de segurança da informação. É possível o Brasil ser um país, uma nação soberana, sem fazer a devida defesa dos dados digitais, dos dados cibernéticos? Olha, eu posso te dizer que sem a proteção dos dados, a gente tem muitas situações de prejuízo em várias dimensões que vão afetar a vida da sociedade. Nós temos prejuízos financeiros, como a gente já citou aqui o exemplo, empresas que podem começar a ter prejuízos financeiros e vir até fechar, o que é ruim para a economia do país como um todo, é ruim porque a gente perde os serviços que elas prestam. Nós temos uma questão de prejuízo à imagem das organizações. Uma organização que é atacada, ela fica com a imagem ruim, seja pública ou privada. Você gostaria de comprar numa empresa, colocar os dados do seu cartão de crédito numa empresa que não mantém os dados seguros? Então, a perda de imagem. E para os governos, um governo que é o tempo todo atacado. Também há uma perda de imagem, de credibilidade de imagem. E pode chegar até a perda de vidas humanas. Esse exemplo é ruim de dar, mas vamos mencionar por suposição. Mas o fato é que nós temos um sistema de transplantes no país, por exemplo. Lá tem dados de pessoas que estão esperando rins, córneas, e existem informações dessas pessoas. Se alguém atacar esse sistema e modificar esses dados, a gente pode ter o quê? Um transplante que seja incompatível com a pessoa doadora e o receptor não sejam compatíveis, e isso viria levar à morte da pessoa. Então, são diversas dimensões de prejuízo que com certeza afetariam a vida do nosso país. Você acha que a população já tem a noção da importância desse tema? Minha percepção pessoal é de que não. Pela quantidade vamos dizer assim, de golpes tão grosseiros, eu até diria, que a gente escuta na internet, esses golpes de WhatsApp, por exemplo, que nós vemos, eles às vezes são tão rudimentares, então isso demonstra que a gente tem uma maturidade muito baixa com respeito a isso. Nós não criamos ainda, escutei um professor falar isso hoje pela manhã da FGV, o senso de avaliação de benefícios e riscos da utilização das tecnologias digitais na nossa população. Então, nós precisamos levar isso para os nossos cidadãos. Entender quais são os benefícios, não é para se afastar. Não quero mais usar o WhatsApp porque tem golpe. Não, a gente precisa usar. A nossa vida é melhor por causa da tecnologia. A gente não quer voltar para o mundo de ter que ir fisicamente para ter acesso aos serviços, ter que comprar tudo fisicamente. Eu quero continuar comprando pela internet. Eu quero continuar sendo atendido pelo governo pela internet, porque isso é bom, isso traz comodidade. Eu quero continuar podendo falar com a minha família pelo WhatsApp. Mas eu tenho que, ao mesmo tempo que aproveitar dos benefícios, eu tenho que entender os riscos e aprender a lidar com esses riscos. Para fechar, você está otimista? Você acredita que agora que o assunto está sendo mais discutido, a gente consegue resolver esses problemas todos? É a luz no fim do túnel, Ernest. Se a gente não discute esse assunto, ele fica escondido como vem ficando escondido ao longo dos últimos anos. O primeiro passo para a gente ter uma transformação grande como essa é colocar o assunto na agenda.
né? Então, a partir do momento que isso entre na agenda, sendo levado pelo Poder Executivo, debates no Congresso Nacional, a gente espera que a mídia comece a falar mais sobre esse tema e desenrolando essas medidas iniciais, como essa liderança necessária desse órgão estruturante que está sendo proposto, as medidas que cada governo vai tomando, a conscientização das várias empresas do setor privado e espero que essa audiência toda que esteja nos escutando, que comece a pensar um pouco mais disso, né? Comece a pesquisar um pouco mais na internet, que é uma fonte muito grande de informações, e aprenda a se proteger, usar com consciência. Leia aquele e-mail que você recebeu com cuidado, leia a mensagem que você está recebendo no WhatsApp com cuidado, veja se você deve clicar naquilo ali mesmo, veja se você deve ir naquele site que você não sabe a legitimidade, de onde vem, que informação, estão me dando coisas demais de graça, bom demais para ser verdade, então tem que desconfiar. Renato, muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço, Hermes. E muito obrigado a você que acompanhou o programa. Para rever e compartilhar esta entrevista, acesse nosso site senado.leg.br/tv ou nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo Cidadania.